Ele me ama, vida me dá. Ele perdoa e esquece. Um lar eterno Cristo vai dar quando no céu eu chegar. Hoje entendi e eis-me aqui, como estou eu, me entrego, Senhor. Quero perdão, quero ser salvo, quero contigo morar. Vinde a mim, Vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos
dores aliviarei. Ele me ama, vida me dá. Ele perdoa e esquece. Um lar eterno Cristo vai dar quando no céu eu chegar. Hoje entendi, eis-me aqui, como estou eu, me entrego, Senhor. Quero perdão, quero ser salvo, quero contigo morar, morar, morar. Boa noite, gente. Bom estarmos aqui de volta nessa quinta-feira, onde nós queremos adorar o nome de Jesus Cristo e ouvir dele algo que ele já tem reservado para as nossas vidas. O nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. As suas provisões em nossas vidas não falham. E por esse motivo nós queremos exaltar e louvar o seu santo nome nesta noite. O Salmo de número 111 vai ecoando esse pensamento e vai falando para nós sobre as maravilhosas obras de Deus. Aleluia! Renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá suprimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre, seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Amém, amém. Curvemos as nossas cabeças em oração. Ó Pai, certamente, o teu poder e a tua glória permanecem para sempre. E a maneira, Senhor, que tens cuidado de cada um de nós, Senhor, fazendo com que tudo o que é necessário para a nossa vida esteja sempre bem presente quando nós precisamos. Obrigado, Senhor, pelas tuas provisões. Obrigado pelo teu amparo. Obrigado pela a tua guarda. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Agora, Senhor, venha encontrar-se conosco nesse culto. Que a nossa adoração possa subir-lhe como uma oferta agradável e que a tua palavra, Senhor, possa encher os nossos corações, nos instruindo, nos desafiando, nos motivando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Vivo, sangue puro.
digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor, és digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor. És a vida, És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor, és digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor. Nesse primeiro momento de oração, eu quero convidar o irmão e a irmã para estar comigo aqui em oração pela programação do aniversário da igreja, pela comissão organizadora, pelos preletores que estarão conosco. Quero orar hoje pelo pastor Adilson Ferreira dos Santos, que será o preletor no domingo 26 de setembro, e no sábado 25 de setembro ele vai estar conosco, e também o Gerson Borges, pastor, cantor, compositor, vai nos conduzir ali no louvor neste último final de semana de setembro, portanto daqui a um mês. Ore aí nesse momento na sua casa, e ao final quero orar também. Senhor Deus, nós queremos colocar o aniversário da igreja em Tuas mãos. Te louvar pelos 91 anos de vida da nossa igreja e pelo ministério que ela tem realizado. E de maneira especial, orar pela vida do pastor Adilson Ferreira dos Santos, que vai estar conosco naquele final de semana. Já coloca no coração deles as mensagens do Senhor para o nosso coração. Quero pedir também pelo Gerson Borges, pastor, cantor, compositor, que vai nos conduzir no tempo de louvor e adoração. Que ele seja usado por ti, o Pablo, seu filho, que estará com ele também. E prepara, Pai, prepara toda a organização. E que juntos, naquele final de semana de setembro, nós celebremos as grandes obras que o Senhor tem feito por intermédio do ministério da nossa igreja. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Temos tido um privilégio de sempre orar pelos nossos missionários. Nós sabemos que muitos têm passado por momentos tão difíceis quanto todos nós também, mas nós também sabemos que Deus está ali abrindo caminhos e dando as suas provisões e usando as suas vidas, o seu ministério para atingir corações e almas de muitas outras pessoas. Nós queremos lembrar aos nossos queridos irmãos sobre toda a situação que desenrola em Cuba. Nós não temos na nossa mídia muitas informações, mas as informações que nos chegam são de um aperto econômico muito forte, muito grande. Aquilo que outrora alcançava ali, as entradas financeiras hoje são muito pouco para poder suprir as necessidades básicas. E nós queremos levar a igreja a estar lembrando dos missionários, dos pastores que nós sustentamos, bem como também toda a igreja ali naquele local. Que Deus esteja colocando a sua mão sobre eles. Nós também queremos lembrar de orar pela Jaqueline, o pastor René, os nossos missionários junto à Junta de Missões Nacionais. Eles trabalham em toda uma estratégia, um projeto voltado para a evangelização de crianças. E ultimamente eles têm sido usados para o treinamento de novas pessoas, usando várias estratégias para entrar dentro de escolas, usando também ali alguma literatura que a própria Jaqueline produziu, e em outras atividades para poder atingir as crianças de todo o Brasil. Vamos estar lembrando deles em oração. E por fim, nós queremos também lembrar de toda uma estratégia que é usada para atingir adolescentes e jovens ali no país de Portugal, a partir dos nossos queridos missionários, pastor Givas, a sua esposa Cris. Eles atuam junto com a OM Portugal, ele que é o líder daquele campo, e eles têm toda uma estratégia voltada para estar atraindo e apresentando Jesus para essas faixas etárias, adolescentes e jovens. Você poderá orar por eles, como família e também por esse ministério. Vamos usar esses momentos apresentando esses pedidos nas mãos de Deus.
Oremos juntos. Pai, nós queremos nessa noite entoar louvor ao Teu nome, agradecer, Senhor, porque Tu reinas soberano sobre todos nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de apresentar os nossos missionários de volta nas Tuas mãos. Pai, nós temos sido usados por Ti para estar fazendo chegar recursos financeiros para os nossos missionários de uma maneira fiel, mensal. Mas, Pai, sabemos que as nossas orações valem mais do que ouro. E nós, Pai, então queremos agora apresentar nas Tuas mãos algumas situações levantadas nessa noite. Continuamos, Senhor, a rogar pela Tua igreja, pelos Teus fiéis ali na ilha, nação de Cuba. Pedimos, Senhor, pelos missionários, pastores, aqueles que especificamente recebem uma pequena parcela do seu sustento através das nossas ofertas. Pedimos, Senhor, que esteja suprindo as suas necessidades, dando a eles, Senhor, tudo o que eles precisam para continuar a viver, Pai. Use o Senhor grandemente na propagação do Evangelho, que a maneira que eles estejam vivendo as suas vidas ante a necessidade possa ser usado como testemunho para falar sobre o amor, o poder e as provisões que vêm somente para aqueles que conhecem a Jesus Cristo. Continue também a usar, Pai, a Jaqueline, o pastor Renê, esse casal querido, que tem se empenhado, Pai, na evangelização de crianças junto à nossa Junta de Missões Nacionais. Todas as estratégias, Senhor, que têm sido elaboradas e agora executadas, Pai. Cursos de treinamento para novos líderes. Todo um currículo, Pai, voltado para colocar dentro das escolas, junto com uma literatura que também foi desenvolvida. Vários outros projetos que são usados, Senhor, ao redor do Brasil. Continue a usar, Senhor, este casal e este ministério para atingir os corações das crianças da nossa nação, para que elas possam conhecer a Jesus, o seu grande amor no momento das suas vidas, Pai, onde os seus corações ainda estão abertos para serem moldados pelo teu amor. Pai, também pedimos que esteja usando o pastor Givas, a Cris, ali através da OM em Portugal, usando toda uma estratégia voltada para alcançar os jovens, os adolescentes daquele país, daquela realidade. Use, Senhor, todo esse mecanismo para atrair, para apresentar Jesus de uma maneira relevante, para que estes jovens, estes adolescentes, não sejam, Senhor, atraídos por as coisas fúteis da vida, mas que eles possam encontrar o verdadeiro propósito das suas vidas, aquele que os ama e tem algo muito precioso para as suas vidas. Use então, Senhor, estes casais, estes ministérios, protegendo cada um, guardando cada um debaixo do teu poder. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Privilégio receber de volta o Zinho nesta noite. É o último estudo no livro de Marcos que ele vai nos apresentar nesta noite. Eu tenho certeza que aquilo que está preparado já no seu coração vai abençoar a sua vida. Por intermédio dele, Deus vai falar de bem de perto ao seu coração. Zinho, que Deus te use nesta noite. Meus irmãos, nós vamos agora dedicar um tempo de oração para novamente orarmos por ou pela nova geração da nossa igreja. E como nós temos feito, temos colocado aqui pedidos específicos por este ministério. E hoje nós queremos falar sobre o nosso programa de discipulado, que, se Deus assim permitir, agora já em setembro nós iremos inaugurá-lo junto aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. Que os irmãos possam orar por isso, que os irmãos possam enviar os seus jovens, seus adolescentes para participarem desse programa, que tem por objetivo registrar o crescimento dos nossos amigos, nossos irmãos, jovens, adolescentes, a comunhão, o fortalecimento de laços. E também eu quero pedir aos irmãos, agora especificamente pelos jovens, e pelas programações específicas para os jovens.
como, por exemplo, o pequeno grupo e a EBD, que acontecem simultaneamente às terças-feiras, meus irmãos. Tem sido um tempo abençoador, tem sido um tempo de crescimento, Deus tem nos abençoado. Mas que os irmãos possam orar para que Deus os dê força, para que Deus atraia mais jovens para este momento, para que eles possam crescer em conhecimento e em graça. Também quero pedir para a liderança dos jovens, que tem se esforçado tanto para servir com excelência e qualidade esse ministério tão importante. Então, eu quero convidar os irmãos a orar por estes motivos. Deus de amor, louvado e bendito seja o teu nome. Senhor, nós estamos aqui para, neste momento, orarmos especificamente pelo programa de discipulado que os jovens e adolescentes irão ingressar. Deus, que possa ser o marco na história da juventude dessa igreja, para que ela possa crescer e se desenvolver saudavelmente para a honra e para a glória do teu nome. Que o Senhor possa capacitar os líderes que estarão liderando o discipulado e também aqueles que irão ser discipulados. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe esse projeto para a tua glória. Nós também queremos rogar a Ti, Deus, pela liderança que está trabalhando especificamente com jovens. Que o Senhor dê forças a eles, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê sabedoria na condução deste ministério, Senhor. Nós também te pedimos pelas programações, como o pequeno grupo que os jovens participam de terça-feira, que acontece também junto à sua EBD. Deus, que eles possam mais ainda crescerem, Pai amado, para se tornarem jovens que sejam relevantes, que sejam jovens biblicamente saudáveis, para que possam fazer aí, Senhor Deus, uma diferença neste mundo tão caído. Nós oramos por este departamento e colocamos diante e nas mãos do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, teu Filho. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Olá, meu querido irmão, boa noite, graça e paz a você. Nós estamos alegres porque hoje nós vamos entrar em nosso último estudo, nossa última exposição no Evangelho de Marcos, com o tema Evangelho, lugar de recomeços. Nós estamos gratos por aquilo que Deus tem feito durante essas últimas 3 semanas. Nós podemos analisar ali e falar sobre recomeçar a nossa caminhada com Jesus. Nós pensamos sobre recomeçar a nossa vida de oração. Nós pensamos, por último, e tão importante, em recomeçar a nossa jornada de santidade ao lado do nosso Senhor. Mas hoje, por fim, para fechar esse ciclo, eu quero conversar com você, eu quero expor um texto aqui junto a você, para pensarmos em recomeçar a nossa jornada missional.
Missões, você sabe que é uma coisa que eu adoro, que eu amo, que está no meu coração. E eu quero falar junto a você hoje, para que nós possamos pensar e refletir que nós devemos recomeçar a nossa jornada missional. E eu digo isso porque muitos irmãos perderam, principalmente durante o tempo de pandemia, um pouco a ideia da missão de Deus, desse mandamento tão importante para nós. E talvez não só durante a pandemia, mas durante tempos passados, irmãos que esfriaram quanto à sua jornada missional, ou a sua vida missionária, como os irmãos gostam. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje que é possível nós recomeçarmos essa jornada missional, e que é possível manter aqueles que estão ativos missionalmente, manterem-se ainda mais fortes. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 14 e 15. Caminhe comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 até o 15. A palavra de Deus nos diz assim: por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Deus soberano, Deus de amor e cheio de graça e bondade, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por este dia, por este culto, pela oportunidade de estarmos juntos, louvando ao teu nome, orando a ti, e agora, Senhor Deus, podermos desfrutar da tua palavra, da exposição do teu livro sagrado, para que possamos sermos desafiados e crescermos para a glória do teu nome. Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja missional. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos cristãos missionais em nossas vidas, aqui locais e onde o Senhor nos mandar. Deus, aqueles irmãos que têm perdido o foco da missão que o Senhor nos deu aqui neste tempo, que o Senhor possa ajudá-los a recomeçar a sua jornada missional ao teu lado, Jesus, ao lado da tua igreja, se envolvendo, se engajando com mão de obra, com as finanças e com suas orações. Nós oramos gratos ao Senhor, crendo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Prepara, Espírito Santo, o nosso coração para um solo fértil. Oramos assim, em nome de Jesus, teu Filho, aquele que vive e reina contigo e com o Espírito, um só Deus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Meus queridos, quão importante é falar de missões, é falar de uma jornada ao lado de Jesus, missional, intencional, é falar de uma jornada missional ao lado da igreja de Jesus, dos irmãos que Jesus nos deu. Meus irmãos, a vida de um crente é missional. Alguém já disse, se não me falha a memória, Spurgeon, que todo cristão é um missionário. Se não é um missionário, é um impostor. Ser cristão é ser automaticamente missional. Ser cristão e não ser missional significa que ou você não entendeu nada, ou você precisa de ajuda para entender. Mas não tem como desassociar a vida cristã de uma vida missional. Impostores vivem em igrejas, e impostores se dizem cristãos, mas não vivem uma vida missional. Mas eu quero alcançar aqui um público que talvez você já é crente, e talvez você o seu coração já queimou por missões, mas por algum motivo, ou por alguns motivos, você pisou no freio em relação à sua jornada missional como crente. E hoje Jesus me trouxe aqui, abrimos esse texto para chamá-lo, para convocá-lo a voltar a ser um cristão missional aonde você estiver, na igreja que você participar, aonde Deus então o colocar. Queridos, nós precisamos de igrejas missionais, nós precisamos de cristãos missionais.
Eu quero encorajar você a se engajar novamente nisso, se você deixou de se engajar em algum momento, e eu quero encorajar a você que já está engajado, a permanecer e ir além, mais ainda, daquilo que o Senhor tem te chamado, pensando em sua vida missional. Aqui está o texto, aqui está Jesus ao fim do seu ministério, aqui está Jesus, que já havia sido morto, ressurreto, que está agora convocando os seus discípulos a uma grande missão. Mas é interessante que o versículo 14 nos mostra que Jesus vai ao encontro deles, porque Jesus dá uma dura neles, porque Jesus havia se revelado ressurreto a algumas pessoas, e estas pessoas então disseram aos discípulos que Jesus havia sido ressurreto, que estava ressuscitado, e eles não creram. Então Jesus vai ao encontro deles, como diz o verso 14, vai até a mesa e critica-os por tamanha incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no Evangelho de Jesus, na ressurreição de Jesus. Mas, logo em seguida, Jesus vai além da incredulidade desses homens, Jesus vai além da dureza do coração desses homens, e os convoca para uma vida missional. Por quê? Porque Jesus já havia o chamado anteriormente a isso, como apóstolos dele, como missionários durante um bom tempo que estiveram ao lado de Jesus. Aqui Jesus agora dá um mandamento final, fecha, coloca a cereja no bolo, acerca da vida de Jesus, da sua morte e sua ressurreição, e dá a eles um mandamento, uma ordem, para que eles então vivessem agora, após a ida de Jesus aos céus, uma vida integralmente missional, aonde Jesus os mandara ir. E queridos, para recomeçar a nossa vida missional, é necessário olhar para este texto e aprender pelo menos 3 verdades, que vão nos ajudar a recomeçar a nossa vida missional, e que vai ajudar, essas verdades vão ajudar a você a permanecer missional e ir além disso, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Então vamos à primeira verdade que nos ajuda a recomeçar a nossa vida missional, ou a permanecer missionais e ir além. Primeira verdade, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo mundo. A primeira verdade, querido, é que o mundo é a nossa paróquia. Grande avivalista John Wesley disse isso: o mundo é a minha paróquia. E este homem foi um dos maiores avivalistas, missionários de sua geração. A ideia de Wesley era que o mundo era o lugar onde esse evangelho deveria ser pregado. O mundo todo. Queridos, o mundo é a nossa paróquia como igreja. Devemos ir além dessas 4 paredes que são boas e são importantes para nós como igreja nos reunirmos. Deus nos deu, e glória ao Senhor por isso. Mas a mensagem de Jesus é para além daqui, seja pelas redes sociais, seja pelo YouTube, como você está nos assistindo, seja enviando missionários, indo ao campo missionário, seja o que for e onde for, é necessário que a paróquia, que o mundo se torne a nossa paróquia, onde nós vamos nos levantar e pregar essa boa notícia. Querido, este mundo pode ser a sua família, este mundo pode ser o seu ambiente de trabalho, esse mundo pode ser o seu ambiente universitário, esse mundo pode ser um ônibus que você pega, esse mundo pode ser uma pessoa que você conversa fazendo uma caminhada. Há inúmeras possibilidades de enxergar este mundo, para que nós o tornemos nossa paróquia e preguemos essa boa notícia. Portanto, ide por todo o mundo. Querido, nós não podemos ficar restringidos só aqui. Você não deve tornar a sua fé privada, mas ela deve ser pública, para que as pessoas conheçam a Jesus, para que as pessoas adorem a Jesus. Recomece hoje sua jornada missional. Se torne engajado missionalmente em sua família, no seu trabalho, na universidade, aonde Deus o tem colocado, seja intencionalmente missional naquele lugar. Torne aquele lugar uma paróquia e pregue o evangelho com as palavras e pregue o evangelho com a sua vida.
A você que já está firme, se agarre a essa verdade e continue e vá além. Mas tem uma segunda verdade que nos ajuda a resgatar a nossa jornada missional e a permanecermos firmes àqueles que já estão em sua jornada missional. A segunda verdade se encontra no próprio versículo 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Querido, a segunda verdade é que o Evangelho é o nosso trunfo. Ou como Paulo diz, é o poder de Deus. Querido, nós temos aquilo que é mais precioso. Jesus, certa vez, disse que um homem achou um bem, um tesouro, que era tão precioso, que ele vendeu todos os outros e se apegou àquele tesouro, o Evangelho. O Evangelho, queridos. Nós temos o bem mais precioso que a humanidade precisa, o Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova, a boa notícia, e este é o nosso trunfo. Queridos, estratégias de marketing podem falhar. Estratégias globais, econômicas, políticas, sociais, filosóficas, elas podem e vão falhar, mas o nosso trunfo não se estende a isso, mas se estende ao Evangelho. E é por isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você e eu, nós precisamos crer no poder do Evangelho, na mensagem poderosa que não falha, na mensagem poderosa que cumpre aquilo que lhe apraz, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus já cuidou para que acontecesse. No Evangelho, as coisas não falham. Por isso que o Evangelho é o trunfo que Jesus deu à igreja, para que ela avance por todo o mundo. E para que eu e você recomecemos nossa jornada missional, nós precisamos dar um passo para trás e nos apegarmos puramente, e nos apegarmos somente ao Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos ir até o mundo, ir até esta paróquia e pregar com ousadia, confiando que o trunfo que Deus colocou em nossas mãos, chamado Evangelho, é um trunfo poderoso e suficiente para mim, para você, para nós. A você que já tem estado intencionalmente missional, continue se apegando ao Evangelho, mais e mais e mais, e se apegue somente ao Evangelho, porque Deus assina aquilo que Ele falou, e Ele falou que o Evangelho vai avançar, e iria avançar, e isso vai acontecer. A mensagem de João em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, é a seguinte: eis que vi diante de mim uma multidão do qual ninguém podia enumerar, ninguém podia contar, de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ou seja, o trunfo do Evangelho que Deus colocou nas nossas mãos vai gerar o resultado que Ele prometeu. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações salvas. Por isso, se apegue ao Evangelho e recomece a sua jornada missional. Mas tem uma terceira verdade que nos ajuda a recomeçar a nossa jornada missional e a permanecermos àqueles que já estão firmes em sua jornada missional. Olha o que o verso 15, final dele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, a terceira verdade é que os perdidos são o nosso alvo. O Evangelho não foi feito para os sãos, mas para aqueles que não são, para os doentes, para os que precisam de uma cura, para a doença que os aflige, doença chamada pecado. Então, Jesus nos chama a ir ao mundo pregar o Evangelho, a tornar o mundo em que vivemos, local e global, a paróquia na qual nós vamos pregar o trunfo do Evangelho. E este trunfo do Evangelho e esta mensagem, ela tem um objetivo: alcançar os perdidos, toda criatura, todo homem e mulher, criança, idoso, todo ser humano que existe na face da terra, todos eles são alvos da nossa pregação do Evangelho. Então, o seu vizinho é alvo da pregação do Evangelho. Ele se encontra nessa parte aqui, toda criatura.
o seu patrão, o seu professor, o seu governador, o seu presidente, os líderes das nações, as tribos mais distantes do mundo, não importa língua, povo, raça, nação, não importa, todos eles se enquadram em toda criatura, tanto local quanto global. Por isso, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Nós não podemos fazer acepção de pessoas ao pregar o evangelho, queridos. Não importa qual seja a condição e a escolha sexual dessa pessoa, não importa qual seja a condição social dela, financeira, de cor, raça, etnia, língua, não importa. Não há distinção para que nós possamos, então, pregar o evangelho a alguém. Nós não temos o direito de fazer essa acepção, essa escolha. Pelo contrário, a ordem de Jesus é clara: pregue o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, recomece hoje sua jornada missional, pregando o evangelho a toda criatura que você encontrar durante sua vida, seja local, seja global. Queridos, essas verdades nos ajudam a recomeçar a nossa jornada missional e ajudam aqueles que já estão intencionalmente missionais a permanecerem firmes e avançarem. O mundo é a nossa paróquia, todo mundo, local e global. O evangelho é o trunfo que nós temos, é a mensagem que nós devemos dar ao mundo. E este evangelho tem por alvo, por objetivo, todas as pessoas, de todas as tribos, povos, línguas e nações. É necessário que nós sejamos cristãos missionais. E é necessário que, consequentemente, nós sejamos igreja missional, para a honra e para a glória de Deus. Eu quero encorajar você, querido, a recomeçar a sua jornada missional. E eu quero encorajar você, querido, a permanecer firme, se você já está missionalmente, se você tem se envolvido com missões, se você tem se envolvido financeiramente, com mão de obra, orando, eu quero encorajar você a permanecer firme. E que Deus possa nos abençoar, e que o Espírito possa resgatar aqueles que ficaram para trás, colocar junto àqueles que já estão firmes, e que nós, em unidade de fé missional, possamos avançar para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus abençoe sua família. Eu quero orar junto a você agora. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, e estamos aqui rogando ao Senhor para que o Senhor possa resgatar os nossos irmãos que ficaram para trás missionalmente, que perderam a chama, que perderam o ardor, o fogo por missões, aquela paixão que já existia se apagou. Deus resgata-os e traz de volta para o caminho de missões. Mas também rogo a Ti, Senhor, por aqueles que já estão engajados, que o Senhor possa abençoá-los mais ainda, que o Senhor os dê força para que eles avancem mais ainda. Também que nós, como igreja, possamos ser missionais, intencionais e avançarmos para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te agradecemos porque é possível, no Evangelho de Jesus, recomeçar. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Teu Filho, aquele onde nós podemos achar recomeço para as nossas vidas, aquele onde nós podemos achar recomeço para a nossa existência. Gratos ao Senhor por tudo. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Queremos lembrar a cada um que nós temos a nossa sala de oração imediatamente após esse momento de culto. Enquanto você está ali louvando, adorando com a última música, vai aparecer nas mídias sociais da igreja o link. Você pode entrar e participar conosco nesse momento tão especial de oração juntos. Lembrando também que domingo nós temos os nossos cultos presenciais de manhã e de noite, 9 horas ou 18 horas.
horas. Faça a sua inscrição no nosso site, venha participar. E também você poderá participar virtualmente nessa plataforma do YouTube, em ambos dos cultos ou em um deles, conforme a sua disposição. E que Deus use tudo isso para abençoar a sua vida, o final deste dia, na paz de Deus. Maior amor que este mundo conheceu, por mim na cruz até a morte ele sofreu, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Com todo ser desejo ver-te retornar, e a tua vontade em minha vida operar, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação, a mesma hoje fala ao meu coração, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Tu és Deus de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor a ti. Tu és Deus de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor a ti. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti.